Meu filho de 7 anos me avisou sobre meu marido. Sua voz trêmula me despertou mais do que qualquer alarme. Mãe, o papai tem uma namorada, e quando você viajar, ele vai pegar todo o seu dinheiro. Mas antes de continuar, me conte nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Eu adoraria saber até onde minha história chegou. Alice tinha 39 anos, um olhar acolhedor que escondia uma mente afiada e uma vida que, de fora, parecia sob controle. Sua casa em um condomínio fechado em Campinas, no interior de São Paulo, era organizada, moderna, com paredes claras e aromas suaves que sempre remetiam ao lar. Ela trabalhava como consultora financeira para uma multinacional, um emprego exigente, mas bem remunerado, que lhe permitia passar bastante tempo com o filho, Lucas. Naquela noite, ela tinha acabado de revisar um relatório para uma reunião importante em Belo Horizonte. Sua viagem estava marcada para a manhã de terça-feira. Ela estava arrumando roupas sociais enquanto Lucas, seu filho de 7 anos, brincava com um quebra-cabeça no tapete. Ele era um menino doce, sensível, com uma inteligência que muitas vezes surpreendia até mesmo seus professores. Alice dobrou uma blusa branca e disse a Lucas, do closet: "Lembre-se que na terça você vai ficar com o papai. Sim, serão só 2 noites." Lucas não respondeu. Limitou-se a encaixar uma peça do quebra-cabeça em silêncio. Alice notou que ele estava estranho, mas pensou que estivesse concentrado. Afinal, às vezes, crianças não gostam que as mães viajem. Naquela noite, já de pijama, Lucas pediu que ela ficasse com ele mais um pouco antes de dormir. Deitou-se ao lado dela, aninhou a cabeça em seu peito e permaneceu em silêncio por vários minutos, até dizer algo que partiu a noite em 2. "Mãe", sussurrou sem olhar para ela. "O papai tem uma namorada." Alice ficou imóvel. Pensou que não tinha ouvido direito. "O que você disse, amor?" "Que o papai tem uma namorada. Ele falou com ela por telefone ontem à noite, quando achou que eu estava dormindo. Estava no escritório. Ele disse que quando você viajar, eles vão ao banco e vão dar um jeito no dinheiro." Alice sentiu um calafrio descer pela espinha. Engoliu em seco com dificuldade. "O que você escutou exatamente, Lucas?" "E ele disse para essa moça que você ia estar fora, que eles tinham 3 dias para resolver tudo." Ela riu e disse que finalmente eles iam ficar tranquilos. Alice abraçou o filho sem dizer uma palavra. Sentiu o coração bater forte. Podia ouvi-lo dentro do peito, como um aviso urgente. Lucas logo dormiu, mas Alice não pregou o olho naquela noite. Às 3 da madrugada, ela se levantou e desceu para a cozinha para preparar café. Acendeu a luz fraca da sala de jantar e abriu seu notebook. Buscou entre seus e-mails um arquivo que havia recebido há algumas semanas. Era um scan de uns documentos que Marcelo tinha pedido para ela assinar depois da cirurgia de vesícula. Ele havia dito que eram para atualizar os seguros. Ela o encontrou. 5 páginas, letras miúdas, termos jurídicos confusos. Mas um cabeçalho chamou sua atenção imediatamente. Procuração pública com amplos poderes. Seu estômago se encolheu. Clicou em outro documento. Autorização de gestão de bens e propriedades em caso de contingência médica. Suas mãos tremiam. Lembrou-se da tarde em que assinou aqueles papéis. Ainda tinha os pontos da cirurgia. Marcelo havia sido carinhoso, atencioso, serviu-lhe o chá, trouxe os papéis e disse: "É só um trâmite por via das dúvidas. Quero poder te ajudar se algo acontecer." Agora, essas palavras soavam com uma dupla intenção aterrorizante. Alice fechou o laptop. Andou em círculos pela cozinha como uma prisioneira buscando a saída. Seu marido, o homem que lhe jurou amor eterno, estava tramando algo pelas suas costas com outra mulher. E seu filho tinha sido a testemunha acidental. Às 4h30 da manhã, revisou a mala. Tudo estava arrumado. Mas agora, a ideia de sair da cidade lhe gerava pânico. Em vez de dormir, abriu sua agenda de trabalho e começou a escrever uma lista de perguntas. Há quanto tempo eles têm um caso? Quem é ela? Por que ele quer pegar meu dinheiro? Quão grave é o que eu assinei? Estou legalmente em perigo? Ao amanhecer, Marcelo se levantou como se nada tivesse acontecido. Beijou Alice na testa. Preparou café.
Já arrumou tudo? Perguntou. Sim, respondeu ela, observando cada gesto, cada palavra, como se estivesse diante de um estranho. Que horas você sai na terça? Meu voo é às 6h10. Tenho que sair de casa às 4h30. Marcelo assentiu. Em seguida, sem disfarçar, perguntou. Você volta na quinta ou na sexta? Alice sentiu uma pontada no peito, respirou fundo e disse. Volto na sexta à noite. Perfeito. E sorriu. Aquele sorriso foi a confirmação. Enquanto Lucas tomava o café da manhã, Alice o observava com ternura e raiva. Não contra ele, mas contra si mesma. Havia ignorado sinais, pequenas ausências, desculpas absurdas. Marcelo passava mais tempo em reuniões. Havia começado a receber chamadas na varanda, tinha trocado as senhas do celular, mas ela jamais imaginou algo tão baixo. À tarde, aproveitou que Marcelo foi ao supermercado e ligou para Helena, uma ex-colega de faculdade que agora era advogada. Pediu um encontro urgente. Às 7 em ponto, Alice entrou no escritório de Helena em um prédio discreto no centro. Você trouxe os documentos que assinou? Perguntou a amiga. Alice abriu a bolsa e tirou uma pasta com as impressões. Helena as leu em silêncio por vários minutos. Alice, isso é grave. O que significa? Você deu acesso total. Seu marido pode tomar decisões legais, financeiras e médicas em seu nome. Se ele disser que você não está em condições mentais de gerir seus bens, ele pode agir por você, até mesmo vender sua casa. Alice sentiu náuseas. E pode fazer isso sem que eu esteja aqui? Sim. E se ele já tem isso planejado, essa viagem que você vai fazer é o momento perfeito. Ele não vai perder tempo. Vai movimentar tudo enquanto você estiver fora. Eu tenho que anular isso, Helena. Posso te ajudar, mas precisamos ser discretas. Você está disposta a cancelar sua viagem? Claro que sim. Certo, vamos fazer duas coisas. Primeiro, revogar legalmente a procuração. Segundo, notificar o banco e restringir qualquer movimentação não autorizada nas suas contas. Mas precisamos de provas das intenções dele. Você tem alguma gravação, mensagem, algo que o comprometa? Alice negou com a cabeça. Meu filho ouviu. Ele disse para a mulher que iam aproveitar minha ausência para dar um jeito em tudo no banco. Helena ficou pensativa. Seu filho estaria disposto a contar isso na frente de um juiz se a situação escalar? Lucas tem 7 anos. Não quero expô-lo. Então, temos que ser inteligentes. Vamos preparar a revogação e fechar todas as vias antes que ele haja. Alice saiu do escritório com um plano. Ao chegar em casa, Marcelo a esperava na sala com uma taça de vinho. Você está tensa? É por causa da viagem? Ela o olhou. Forçou um sorriso. Sim, é o estresse do trabalho. Não dormi bem. Fica tranquila, amor. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Alice pensou. Isso eu não posso mais fazer. Ao se deitar, Alice ficou olhando para o teto durante horas. Lucas dormia tranquilo no quarto ao lado. Ele a havia salvado sem querer. Um sussurro a tempo tinha detido um terremoto. E em seu interior, ela sabia disso. A calma que estava vendo era apenas a antessala do desastre. O que ela não sabia ainda era que a amante de Marcelo não só planejava roubar seu dinheiro, mas também ficar com seu filho. Às 6 da manhã, Alice ainda estava acordada. Sentada à mesa da cozinha com as mãos entrelaçadas e o café frio em uma xícara que não havia tocado. Ela ouvia o tic-tac do relógio de parede como se fosse uma contagem regressiva. Tinha o olhar fixo, imóvel, como se sua mente estivesse presa em um pensamento do qual não podia sair. Lucas seguia dormindo. Marcelo também. Ainda não era hora de ele se levantar para sair para o trabalho. Alice sabia que não podia mostrar nem uma única fissura. Se ele suspeitasse de algo, o plano que estava armando com Helena poderia ir por água abaixo. Qualquer erro poderia lhe custar não só o dinheiro, mas também seu filho. Ela se levantou e caminhou até a entrada. Pegou o jornal no chão e, ao abrir a caixa de correio, viu um envelope branco entre a correspondência. Não tinha remetente visível, mas o selo em um dos cantos o denunciava. Cartório de notas do 12º Ofício de Campinas. Sentiu um frio na barriga. Entrou em casa como se estivesse segurando uma bomba nas mãos.
Abriu o envelope com cuidado e extraiu uma cópia de uma ata notarial. No canto inferior direito, 2 nomes assinavam como testemunhas autorizadas: Marcelo Rios Hernandes e Viviane Mota Ortiz. Esse nome era uma faca que acabava de cortar qualquer esperança de que tudo fosse um mal-entendido. A leitura era clara. O documento, datado de semanas atrás, confirmava a validação da procuração. Viviane não era só a amante, também era a mulher que ajudou seu marido a legalizar uma arma contra ela. Alice baixou o papel com lentidão. Apoiou-o na mesa como se pesasse toneladas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Já entrei em contato com o especialista. Ele tem agenda esta tarde. Prepare-se para agir. Alice levantou a vista. Seus olhos agora não tinham medo, tinham fúria. Às 8 da manhã, quando Marcelo desceu para tomar café, Alice estava pronta, vestida com roupas de escritório, com um notebook na mochila e um sorriso sereno no rosto. Marcelo a observou com atenção, como se medisse cada detalhe. Você tem reunião hoje? Perguntou ele com voz amável. Com a equipe de Belo Horizonte preparando tudo para a viagem. E a que horas você voa na terça? Insistiu, mexendo o café lentamente. Às 6h10 da manhã. Tenho que sair de casa às 4h30. Marcelo assentiu, tomando um gole. Não a olhou diretamente, mas Alice notou o leve movimento de seus lábios, como se tivesse esboçado um sorriso mínimo, quase imperceptível. Já fez o check-in? Acrescentou. Ainda não. Vou fazer esta noite. Por quê? Por nada. Só queria saber se você precisava que eu te levasse ao aeroporto. Alice sustentou o olhar. Não baixou os olhos. Queria que ele soubesse que confiava nele, embora por dentro cada célula do seu corpo gritasse o contrário. Eu te aviso se precisar de ajuda. Respondeu e levou a xícara aos lábios. Quando Marcelo saiu, Alice trancou a porta. Em seguida, se encostou na parede. Respirou fundo, forçou-se a não chorar. Aquele dia não era para lágrimas, era para estratégia. Às 11h30, chegou ao escritório que Helena havia indicado. Foi recebida por um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho e rosto severo. Chamava-se Ricardo Azevedo, advogado especializado em patrimônio familiar e prevenção de fraude doméstica. Eu li o caso. Sua situação é mais comum do que você pensa, mas isso não a torna menos perigosa. Alice sentou-se à frente dele, ainda com o envelope do cartório nas mãos. Quão grave é? Ricardo pegou os documentos, leu-os e levantou a vista. Seu marido tem controle total sobre seus bens. Pode vender sua casa, movimentar suas contas, até mesmo assinar decisões médicas por você. Legalmente, ele tem sua vida inteira nas mãos. Alice sentiu um vazio no estômago. E pode me declarar incapaz? Sim. Em caso de doença mental ou física, com um atestado médico e a procuração atual, ele pode solicitar uma declaração de incapacidade. E se você estiver fora do estado, é ainda mais fácil executar o processo sem oposição imediata. Alice apertou os punhos sobre a mesa. Eles podem me internar em uma clínica? Sim, e não precisaria do seu consentimento. Bastaria uma ordem médica e a assinatura dele como procurador. Ricardo fez uma pausa. Você tem algum indício de que isso possa estar nos planos dele? Alice lhe contou sobre Viviane, sobre o papel na caixa de correio, sobre o que Lucas havia escutado. Ricardo anotou cada detalhe. Vejamos então. Sim, está em andamento. Alice engoliu em seco. O que eu posso fazer? Ricardo girou seu monitor. Mostrou a ela um plano dividido em 3 fases. Primeiro, vamos revogar a procuração. Tenho contato direto no cartório de notas do 17º ofício. Se assinarmos hoje, amanhã seu marido receberá a notificação formal, mas isso pode alertá-lo. Alice o olhou com preocupação. E se isso o fizer reagir? Por isso, o segundo passo é vital. Vamos eliminar o acesso dele como cotitular em todas as suas contas. Hoje mesmo, as moveremos para novas contas em seu nome exclusivo, com proteção. E o terceiro, precisamos de uma prova sólida da intenção dele. Uma gravação, uma tentativa fracassada, algo que demonstre que seu marido agiu com premeditação. Ricardo semicerrou os olhos. Você está disposta a fingir que faz a viagem?
Alice assentiu sem hesitar. O que for preciso para proteger meu filho. Ricardo sorriu pela primeira vez. Bem, então vamos jogar o mesmo jogo, mas com cartas melhores. Naquela noite, Alice jantou com Marcelo e Lucas como se nada estivesse acontecendo. Marcelo se mostrava mais atencioso do que o habitual. Contou piadas na mesa. Ofereceu-se para arrumar algumas coisas para a viagem. Acariciou o cabelo de Alice com suavidade. Ela o deixou fazer. Cada carinho era um disfarce. Cada sorriso, uma arma. Lembra dos papéis que você assinou semanas atrás? Perguntou Marcelo ao terminar o jantar. O cartório me ligou. Disse que há uns detalhes para atualizar. Você pode passar lá amanhã? Alice sentiu um estremecimento. Levantou-se com a desculpa de lavar a louça. Amanhã não posso. Tenho o dia cheio. Melhor depois da viagem. Mas o tabelião disse que é rápido. É só uma assinatura. É só você ir. Prefiro fazer com calma quando voltar. Houve um silêncio tenso. Marcelo deixou os talheres sobre a mesa mais forte do que o necessário. Como quiser. Alice se virou para esconder o rosto, fechou os olhos e apertou os dentes. Sabia que havia ferido o plano dele e também sabia que agora ele começaria a se desesperar. Na manhã seguinte, Alice executou o plano com Ricardo. Assinou a revogação da procuração, mudou suas contas e transferiu todas as suas economias para uma conta exclusiva com medidas de segurança. Inclusive, protegeu o fundo educacional de Lucas que Marcelo havia ajudado a criar. Quando terminou, Ricardo a olhou com seriedade. A partir de hoje, ele não tem mais controle sobre você, mas ainda não sabe. E quando descobrir, não vai reagir bem. Alice olhou pela janela. Lá fora, a cidade seguia com sua rotina, mas dentro dela, tudo era guerra. E se ele tentar algo com Lucas? Se ele quiser levá-lo, não pode. Legalmente, a guarda é compartilhada, mas se o que você me disse é verdade, creio que ele e Viviane têm algo mais em mente. Alice virou-se para ele. O quê? Ricardo a observou com gravidade. E se o plano dele for te fazer passar por instável para reivindicar a custódia? Alice não respondeu. As palavras flutuaram como veneno no ar. Naquela noite, enquanto arrumava as malas, fingindo se preparar para a viagem, Alice encontrou um cartão escondido entre os documentos de Marcelo. Era de uma clínica psiquiátrica particular. No verso, anotada à mão, havia uma data. Quarta-feira, dia 10, 9 da manhã. E um nome. Doutora Cíntia Brandão. Alice sentiu o mundo se mover sob seus pés. Era isso que planejavam. Ela sairia de viagem na terça, e na quarta, Marcelo a declararia instável diante de uma psiquiatra cúmplice. Na quinta, provavelmente ela já não teria nem casa, nem contas, nem filho. Olhou para Lucas, que dormia com seu bichinho de pelúcia nos braços. Sentou-se junto a ele, acariciou seu cabelo e jurou em silêncio que não permitiria que o tocassem. Alice já não era apenas uma mãe ferida. Agora era uma mulher em guerra, e havia aprendido rápido a lutar com inteligência. A noite anterior havia sido crucial. Entre os documentos de Marcelo, escondida no bolso interior de uma pasta, encontrou o cartão de uma clínica psiquiátrica particular com uma consulta agendada. Quarta-feira, dia 10, 9 da manhã, com a doutora Cíntia Brandão, o que significava que seu marido tinha pensado em apresentá-la como instável a um profissional, provavelmente manipulado ou comprado. Estava claro. Esse era o próximo passo. Desaparecê-la legalmente, convertê-la em alguém incapaz, inabilitá-la e depois ficar com tudo e com Lucas. O passo seguinte era saber com quem Marcelo estava trabalhando. Tinha nome e sobrenome, Viviane Mota Ortiz, mas não era suficiente. Precisava de mais, saber quem ela era, o que fazia, que conexões tinha. Precisava entender até onde chegava essa teia de aranha. Depois de deixar Lucas na escola, sentou-se no banco do motorista e pegou o celular. Abriu o navegador e digitou: Viviane Mota Ortiz. Surgiram resultados dispersos. Um perfil do LinkedIn, alguns registros de cartório e uma menção no site de uma consultora financeira. Mota em Associados. Clicou em cada link como quem desativa minas explosivas.
No site da consultora, encontrou uma fotografia de Viviane com Tyler. Sorriso impecável e a arrogância marcada nos olhos. Na descrição, lia-se: sócia fundadora, especialista em patrimônio pessoal, gestão de bens e reestruturação de fundos familiares. Alice engoliu em seco, voltou a olhar o endereço. Avenida Rio Branco, segundo andar. Então se lembrou. Marcelo costumava dizer que tinha reuniões no escritório de uns clientes naquela mesma avenida. Inclusive, havia levado Lucas alguma vez, segundo ele havia contado. Alice pensou que era um banco. Agora entendia tudo. Viviane não era nova na vida de Marcelo, nem era apenas uma consultora. Algo dentro de Alice lhe dizia que aquele rosto não era totalmente estranho. Voltou à internet, desta vez ao Facebook. Digitou o nome completo. Havia uma conta privada, sem publicações visíveis, apenas uma foto de perfil. Viviane de costas em frente a um janelão com vista para a cidade. O tipo de imagem que não mostra, mas insinua. Decidiu ir mais atrás. Buscou fotos antigas no seu próprio computador. Álbuns digitais esquecidos, eventos, reuniões, fotos do casamento, da lua de mel, nada. Até que encontrou uma pasta que Marcelo havia lhe enviado uma vez, chamada Faculdade. Abriu-a e lá estava. Viviane, muito mais jovem, com o cabelo mais longo, sentada junto a Marcelo em uma festa universitária. Em outra foto estavam abraçados. Em mais uma, se beijavam. Alice soltou o teclado, respirou fundo. As fotos eram datadas de 2003. Viviane não era apenas uma amante, foi sua ex-namorada. A mulher que Marcelo amou antes de conhecê-la. E agora havia voltado. Alice ficou sentada na sala de jantar sozinha, com o laptop à sua frente, olhando para a tela como se fosse uma traição gravada. Sentia uma mistura de fúria, medo, impotência e algo mais perigoso: sede de justiça. Horas mais tarde, Lucas chegou da escola. Estava alegre. Trazia desenhos novos na mochila. Alice tentou agir com naturalidade enquanto lhe servia o lanche. Mãe, posso te contar uma coisa? Mas promete que não vai brigar. Claro, meu amor. Diga. Lucas brincava com o copo de leite. O papai me disse uma coisa. Que quando você viajar, ele vai me levar para morar com ele e com a Viviane. Que a gente vai ter um cachorrinho. Que ela cozinha gostoso. E que lá tem uma cama só para mim. Alice sentiu os dedos gelarem. Ele te disse isso? Lucas assentiu. E disse que você vai estar muito ocupada, que vai trabalhar longe e que ele vai cuidar melhor de mim. Mas eu quero morar com você. Você vai embora? Alice abraçou o filho e o beijou na cabeça. Não, meu amor. Eu não vou embora. Não se preocupe. Ninguém vai te separar de mim. Lucas não entendia a gravidade de suas palavras, mas Alice sim. Esse era o plano completo. Não apenas roubar seus bens, mas também apagar sua presença da vida de seu filho. Às 9 da noite, Marcelo chegou em casa. Estava apressado, nervoso. Trazia um saco de pão e uma garrafa de vinho. Tentou se mostrar carinhoso. Falou com Alice como se fossem namorados novamente. Você está linda hoje, disse enquanto ela lavava a louça. Obrigada, respondeu ela sem olhá-lo. Eu estava pensando, acrescentou. E se depois da viagem planejamos uma escapada? Só nós dois, sem trabalho, sem o menino, só a gente. Alice sorriu de lado. Por que tão romântico de repente? Marcelo a olhou com aquele sorriso forçado que já não podia sustentar. Porque eu te amo, Alice. E às vezes sinto que estamos distantes. Eu distante? Que estranho. Você está. Talvez eu só tenha muita coisa para pensar. Nesse momento, o celular de Marcelo vibrou. Estava na prateleira da cozinha. A tela acendeu. Alice conseguiu ler um nome antes que ele o pegasse. Viviane. Marcelo bloqueou de imediato. Quem era? Perguntou Alice, como se não tivesse visto nada. Um cliente do escritório. Alice o olhou em silêncio. Deixou passar. Não era o momento de enfrentá-lo. Quando Marcelo foi tomar banho, Alice pegou o celular dele, se trancou no lavabo, discou o número de Helena e falou em tom baixo. Já temos o que precisávamos. Ele não quer só me roubar, quer ficar com meu filho. E Viviane faz parte de tudo.
Era a namorada dele na faculdade. Tem anos de relação. Você tem alguma prova mais direta? Perguntou Helena. Ainda não, mas posso conseguir. Então, consiga. Grave o que puder. Conversas, mensagens, qualquer coisa. Naquela mesma noite, Alice ativou o gravador de voz do próprio telefone e o deixou ligado na sala enquanto fingia dormir no sofá. Às 11h07, Marcelo ligou no viva voz. Oi, preciosa, disse ele em voz baixa. Ela está dormindo? Perguntou Viviane do outro lado. Sim, e não suspeita de nada. Já está tudo pronto. Em 48 horas será nosso. Você tem certeza que o cartório vai aceitar a transferência? Claro. Eles acham que é por uma reestruturação familiar. Ela já assinou a autorização quando foi operada. Nem sequer notou. E a casa também. Mas fizemos isso através da imobiliária. Meu cunhado já recebeu o adiantamento. Só falta assinar a ata. Perfeito. Quero te ver amanhã. Tenho algo para te mostrar. O quê? Te mostro pessoalmente, mas adianto que é de renda vermelha. Alice conteve a respiração. Sabia que deveria guardar cada segundo dessa conversa. O gravador continuou funcionando até que desligaram. No dia seguinte, Alice levou a gravação a Ricardo. O advogado a ouviu com atenção, anotando datas e nomes. Bem, disse ele ao terminar, já temos provas de premeditação e de uma transferência de bens em curso. Ele mencionou uma imobiliária. Sim, e que o cunhado dela já recebeu o adiantamento. Vou investigar a razão social. Naquela tarde, Ricardo ligou para Alice de seu escritório. Eu encontrei. A imobiliária se chama Propriedades do Sul. Está registrada em nome de um tal Diogo Mota Ortiz, irmão de Viviane. Alice sentiu que o chão se abria sob seus pés. Estão vendendo minha casa para uma empresa fantasma criada pela família da amante dele. Sim. Mas se agirmos agora, podemos frear isso. Precisamos apresentar uma medida cautelar de bloqueio e um pedido urgente de anulação de negócio por vício de consentimento. Hoje mesmo. Faça. Ricardo já tinha tudo preparado. Naquela noite, Alice chegou em casa. Fingiu ter reservado o táxi para o aeroporto. Deixou uma mala vazia ao pé da escada e abraçou Lucas com força antes de deitá-lo. Não disse adeus. Apenas sussurrou em seu ouvido. Amanhã tudo vai ficar bem. Enquanto Marcelo dormia, Alice enviou uma mensagem a Helena e Ricardo. Estava pronta para o passo seguinte, fingir sua saída e ver como a armadilha se fechava. O que Marcelo não sabia era que já estava sendo observado e que sua própria boca tinha acabado com sua ruína. Alice abriu os olhos antes que o alarme tocasse. Eram 4h12 da madrugada. A escuridão no quarto era absoluta. Mas dentro dela havia uma clareza que não conhecia. A certeza de que estava prestes a mudar tudo. Levantou-se em silêncio. Vestiu-se com os mesmos jeans e camisa que havia deixado na noite anterior junto à cama. Pegou a mala vazia que tinha colocado ao pé da escada e desceu sem fazer barulho. Marcelo dormia no quarto contíguo, como se o dia seguinte estivesse previsto para celebrar uma vitória silenciosa. Acreditava que tudo ocorreria segundo seu plano. A hora fora da cidade, a casa pronta para ser transferida, as contas a ponto de serem esvaziadas, o filho pronto para ser levado com ele, e a nova vida com Viviane como fecho final. Mas tudo isso era uma mentira cuidadosamente montada. Alice deixou a mala dentro do porta-malas do carro, ligou o motor, colocou o navegador para marcar direção ao aeroporto e saiu do condomínio sem olhar para trás. A umas 4 quadras, parou o carro, apagou as luzes e estacionou em uma pequena garagem de fundos que Ricardo havia lhe cedido. Era uma propriedade discreta, longe dos olhos de curiosos, que o advogado utilizava para casos delicados como o dela. Ali, dentro de uma casa pequena que funcionava como centro de monitoramento legal, Ricardo já a esperava. Tudo bem? Perguntou ele abrindo a porta. Não dormi, mas estou pronta, respondeu Alice enquanto entrava. O local tinha uma escrivaninha com 2 laptops abertos, uma cafeteira funcionando e um monitor central conectado a câmeras de vigilância. Ricardo ofereceu uma xícara de café, mas ela mal tocou. Toda a sua atenção estava nas telas. Você tem claro o que vamos fazer? Perguntou ele. Alice assentiu. Vamos esperar que ele haja.
Exato. Suas contas já estão bloqueadas. A procuração, revogada. O banco foi notificado. Tudo está legalmente blindado. Agora o importante é que ele se descubra sozinho. Às 8h03 da manhã, Marcelo enviou a primeira mensagem. Amor, já embarcou? Tudo certo? Alice o ignorou. Às 8h47, chegou outra. Me avisa quando pousar. Quero saber se você está bem. Ricardo anotou a hora. Cada mensagem seria parte da linha do tempo legal que montariam depois. Às 9h10, uma das câmeras conectadas à agência bancária captou o movimento. Marcelo entrava pela porta principal com terno cinza claro, uma pasta preta debaixo do braço e uma expressão de segurança no rosto. Viviane o esperava do lado de fora em um carro branco estacionado em fila dupla, olhando o celular. Aí está, murmurou Alice sem tirar os olhos da tela. Vamos ver quanto tempo ele leva para quebrar o personagem, disse Ricardo, ativando a gravação. Marcelo se aproximou da área de atendimento a executivos, mostrou sua identificação e entregou os documentos. A câmera focava de um ângulo discreto. A conversa era parcialmente audível pelo microfone ambiente que o banco autorizou a gravar para casos legais. Como procurador legal da senhora Alice Neves, quero dispor dos fundos da conta número... A executiva, uma mulher de uns 40 anos, revisou em seu computador. Seu rosto mudou. Levantou a vista com prudência. Um momento, por favor. Chamou seu superior. Um homem alto com óculos apareceu atrás do vidro. Revisou os papéis, depois assentiu com um gesto seco, pegou o telefone e discou uma extensão. Marcelo franziu a testa, cruzou os braços. Há algum problema? Perguntou com voz tensa. Só estamos verificando a informação, respondeu o gerente. Viviane desceu do carro e se aproximou da porta. Olhou nervosa. Caminhou de um lado para o outro enquanto checava o relógio. Na câmera, ouviu-se quando Marcelo murmurou entre dentes. Isso tinha que estar pronto hoje. Minha esposa está fora da cidade. Alice sentiu seu coração acelerar. Ouvir essas palavras da boca dele era como ter uma confirmação escrita. O gerente voltou com a pasta na mão. Senhor Rios, informo que a procuração pública foi revogada há menos de 24 horas. Além disso, seu acesso como cotitular foi retirado. O senhor já não tem autorização para fazer nenhuma movimentação nessas contas. Marcelo empalideceu. Isso é impossível. E repito, senhor, o senhor não tem autorização legal e os documentos que apresentou estão invalidados. Isso é uma loucura. Ela assinou isso. Eu sou o marido dela. O sistema foi atualizado. A informação não admite exceções. Marcelo elevou a voz, bateu na mesa. Vocês não sabem com quem estão lidando. A executiva se levantou de imediato. O gerente pressionou um botão debaixo da escrivaninha. A segurança se aproximou pelo corredor. Viviane entrou no banco justo nesse momento. O que está acontecendo? Disse em voz alta, aproximando-se de Marcelo. Estão nos negando o acesso. Dizem que ela revogou tudo, respondeu ele fora de si. Mas você não disse que já estava feito? Ela assinou. Assinou quando estava se recuperando. E como pôde anular tão rápido? Quem a ajudou? Não sei, mas isso tinha que ser feito hoje. Alice escutava cada palavra do laptop. Ricardo gravava tudo em tempo real. Tudo o que precisavam para uma ação por tentativa de fraude estava ali. Áudio, vídeo, datas, documentos revogados. Marcelo e Viviane expostos em seu desespero. Na tela, o gerente fez um gesto com a mão. Marcelo foi escoltado para a saída. Viviane saiu antes dele falando ao telefone agitada. Ricardo pausou a gravação. Isso foi perfeito. Alice levou as mãos ao rosto. Não chorou, mas o peso emocional era esmagador. Vê-lo, ouvi-lo, saber que realmente havia tentado executar tudo, doía mais do que qualquer traição imaginada. Às 11h02, o celular de Alice vibrou. Era Marcelo. Ela não atendeu. Vibrou de novo. Depois outro número, depois uma mensagem. Onde você está? Por que fez isso? Falamos agora. Ricardo a olhou. Não atenda. Deixe-o falar com o vazio. Cada ligação, cada mensagem desesperada, é prova de que ele sabia do plano e da sua clara posição como vítima. Alice respirou fundo. E se ele for para casa? É o que esperamos. Já temos câmeras ocultas ativadas e você não está lá.
Você tem um álibi. Cada minuto deste dia está documentado. Às 12h21, um alerta saltou na tela. Marcelo estava em frente à casa, tocava a campainha, batia com insistência. Depois, caminhou em círculos, pegou o celular e ligou de novo. Alice, atende. Onde você está? Você falou com alguém? Quem te encheu a cabeça? Alice o observava pela tela. Aí está você, murmurou. O homem que dizia me amar. Marcelo sentou-se na escada com o telefone colado ao ouvido, respirando agitado. Viviane chegou minutos depois. Saiu do carro e discutiu com ele. A câmera captou os gestos. Ela gritando e jogando o telefone no chão. Pareciam um casal em caos. A máscara de perfeição havia se rompido. E o que restava era um desastre que já não podiam controlar. Às 14h30, eles se foram. Ricardo desligou o monitor. Alice, isso é suficiente para apresentar uma denúncia por tentativa de fraude, abuso de confiança, falsificação de documentos e uso indevido de procuração. E se o juiz aprovar, podemos solicitar uma medida protetiva e uma ordem de afastamento imediata. Alice olhou para a tela em preto. Já não tinha medo. Quero fazer isso hoje. Ricardo assentiu. Vamos fazer. Ele se inclinou para ela com total seriedade. E com isso não vamos apenas freá-los. Vamos destruí-los legalmente. Alice levantou-se, pegou sua bolsa. Seu filho a esperava. E ela já não era apenas uma mãe enfrentando um traidor. Era uma mulher que havia vencido com inteligência e dignidade aqueles que quiseram lhe arrebatar tudo. Ao chegar em casa, encontrou Lucas na sala assistindo a desenhos animados com seu bicho de pelúcia favorito nos braços. Ao ouvir a porta, ele correu para abraçá-la com força. Alice o apertou contra o peito. Havia sido uma semana longa, mais longa do que uma criança de 7 anos deveria viver. Embora ele mesmo não alcançasse a compreender a magnitude do desastre que havia evitado. Você foi ou não foi, mãe? Perguntou Lucas, olhando para ela com aquela mistura de curiosidade e ternura que só as crianças têm. Alice lhe acariciou a cabeça. Não, meu amor. Fiquei por perto. Tive que vigiar algo muito importante. Algo que você me ajudou a ver. E você foi muito corajoso. Lucas não perguntou mais. Apenas sorriu como se seu mundo voltasse a se sentir seguro. Mas Alice sabia que esse mundo continuava em risco. Que Marcelo, encurralado, ferido em seu orgulho, estava a ponto de dar o próximo passo. E que esse passo seria perigoso. Às 6h, seu celular tocou. Número desconhecido. Alice olhou para Ricardo, que estava com ela na cozinha, revisando o arquivo digital da denúncia que apresentariam no dia seguinte. Atende, disse o advogado. Já tenho o aplicativo gravando em segundo plano. Mantenha-se calma. Não ceda ao tom dele. Não mostre raiva. Apenas escute e responda. Precisamos que ele fale o suficiente para se auto-incriminar. Alice assentiu e deslizou o dedo sobre a tela. Alô. Do outro lado, a voz de Marcelo saiu carregada de uma tensão contida que mal podia disfarçar. Onde você está? Isso não importa, respondeu ela com serenidade. De que número você está ligando? Tive que usar outro telefone. Você já bloqueou o meu. E o que você quer, Marcelo? Houve uma pausa. Depois, o tom dele mudou. Passou de agressivo a supostamente ferido, como se ainda pensasse que podia apelar ao lado fraco dela. Preciso que a gente converse. Você e eu. O que aconteceu esta manhã foi uma loucura. Fomos mal interpretados. Você está agindo como se eu fosse um criminoso. Alice permaneceu em silêncio por alguns segundos. E você não é? Claro que não. O que você está dizendo? Você me conhece. Sou o pai do seu filho. Sou seu marido. O pai do meu filho que tentou esvaziar minhas contas enquanto fingia estar preocupado com meu voo. O marido que assinou documentos pelas minhas costas com a amante dele. Marcelo suspirou com força. Você está exagerando. Não foi assim. Você não tem ideia de como me fez sentir. Como se eu fosse um intruso, um ladrão. Eu não sou. Eu só queria... Ele fez uma pausa. Nós só queríamos o que também nos corresponde. Nós, Viviane e eu. Alice levantou a vista para Ricardo, que assentia enquanto tomava nota. Tudo estava saindo como esperavam. Você inclui essa mulher como parte da nossa família agora?
Ela está comigo há mais tempo do que você imagina. E você nunca nos deu o suficiente, sempre trabalhando, sempre no seu mundo. E tudo que eu contribuí, você contribuiu com um plano para se livrar de mim. Não, isso não é verdade. Você não planejava me internar com a ajuda de uma psiquiatra? Você não tinha uma consulta agendada para declarar que eu estava emocionalmente instável? Marcelo guardou silêncio. E a casa? Você não pensava em transferi-la para uma empresa que se descobriu estar em nome do irmão da sua amante? Não é o que você pensa. E o que é, então? Uma coincidência? É justiça, Alice. Justiça por tudo que você me tirou todos esses anos. O que eu te tirei? Meu lugar. Você sempre foi a que brilhava, a que ganhava mais, a que tomava as decisões. Eu era só o enfeite. Sabe o que é viver se sentindo invisível? E essa é sua justificativa? Me fazer desaparecer para você se sentir alguém? Marcelo murmurou algo entre dentes. Ricardo aumentou o volume do gravador. Eu não queria que saísse do controle, disse Marcelo finalmente. Só queríamos recomeçar. Você nunca ia permitir. Você tem razão. Eu nunca ia permitir que me tirasse o que me pertence, nem o meu filho. Nesse momento, Lucas apareceu na porta da sala de jantar. Escutava com atenção, sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. Mãe, disse com voz trêmula. Você está falando com o papai? Alice olhou para ele e fez um sinal suave para que se aproximasse. Pegou sua mão e o sentou ao seu lado. Sim, estou falando com ele. Lucas se calou, mas as lágrimas começaram a correr por suas bochechas. Ele vai me tirar de você? Nunca, respondeu ela em voz baixa. Nunca ele vai te tirar do meu lado. No telefone, Marcelo ouviu tudo. Ele está aí? Você está usando nosso filho para isso? Estou protegendo-o, respondeu ela com calma. Como você não fez? Marcelo soltou um bufo. Você está doente. Você precisa de ajuda. E você precisa de um advogado. Ela desligou. Ricardo interrompeu a gravação. Isso foi ouro puro. Ele se auto-incriminou 3 vezes. Tentativa de fraude, abuso de confiança e conluio com terceiros. Amanhã mesmo levaremos isso ao Ministério Público. O caso já não é só cível. Agora entra na esfera penal. Alice abraçou Lucas com força. Ele escondeu o rosto em seu peito, soluçando em silêncio. Ela acariciou suas costas, sussurrando-lhe palavras que mal podia pronunciar, porque o nó em sua garganta era grande demais. Na manhã seguinte, Ricardo e Alice apresentaram a denúncia na Delegacia de Justiça Familiar e Patrimonial. Anexaram a gravação, os documentos revogados, as capturas de tela das datas de cartório, a tentativa de movimentação bancária e o histórico de Viviane Mota. E ali veio a surpresa. Um dos promotores revisou o dossiê de Viviane e achou uma denúncia trabalhista por falsificação de assinaturas em sua antiga consultora. Ela havia sido demitida por alterar contratos sem consentimento dos clientes em um caso que nunca chegou a julgamento, mas que ficou registrado em um acordo extrajudicial. Ricardo esfregou as mãos. Isso nos dá o ângulo perfeito. Se ela já foi pega antes falsificando e agora tentou de novo com você, podemos usar o histórico dela como padrão de conduta. E isso transforma tudo isso em algo mais do que uma tentativa. É reincidência. Alice não respondeu, apenas sentiu que, por fim, pouco a pouco, o peso se levantava de suas costas. O mesmo sistema que durante anos parecia estar sempre do lado dos poderosos, desta vez estava do lado dela. A promotoria aceitou a denúncia formal. A casa não podia ser transferida. As contas estavam protegidas e, o mais importante, iniciou-se uma investigação por tentativa de fraude patrimonial, falsidade de documentos e abuso emocional contra uma pessoa menor de idade. Naquela noite, Alice se sentou no sofá com Lucas. Viram um filme juntos. Riram por momentos. Mas quando ele adormeceu, aninhado junto a ela, Alice o observou em silêncio. Sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Sabia que Marcelo não ficaria quieto e que Viviane não deixaria que a derrota a humilhasse sem lutar. Mas agora já não caminhava sozinha. A lei a acompanhava. As provas estavam do lado dela.
E seu filho dormia em paz. Isso era tudo o que precisava por agora, porque o que viria depois seria definitivo. E ela não estava disposta a perder nem mais 1 centímetro, nem mais uma lágrima, nem mais 1 segundo. O edifício da Delegacia Geral se erguia como uma torre de concreto entre avenidas congestionadas e rostos anônimos. Alice o observava do carro enquanto Ricardo revisava pela última vez os documentos. A maleta de couro repousava sobre suas pernas, e dentro, cada folha era uma ferida aberta. Provas, capturas, gravações, testemunhos, tudo o necessário para que o sistema parasse de fingir que a justiça era opcional. Você está pronta? Perguntou Ricardo sem olhá-la. Ninguém está pronto para isso, respondeu ela com voz firme. Mas mesmo assim se faz. Entraram pela porta principal às 8h02 da manhã. O ambiente cheirava a papelada, café requentado e nervos contidos. Ricardo cumprimentou um funcionário com quem já havia falado na tarde anterior. Alice entregou sua identificação, assinou os formulários e foi guiada a uma pequena sala de espera com paredes brancas e uma câmera discreta no canto. Às 8h17, Marcelo chegou. Vestia-se de preto, sem gravata. Viviane ia ao lado dele com óculos escuros e um blazer cinza que não conseguia esconder a expressão tensa do seu rosto. Marcelo evitou olhar para Alice, mas Viviane não. Observou-a com uma mistura de ódio, desprezo e medo, porque sabia que tudo estava prestes a vir à tona. O juiz que dirigia a audiência preliminar era um homem de cabelo branco, sobrancelhas grossas e voz pausada. Seu tom transmitia autoridade sem esforço. O tipo de juiz que havia visto mais traições do que casamentos em sua vida. Tomou assento, revisou os autos e pediu que a parte demandante começasse. Ricardo se pôs de pé. Alice respirou fundo. Meritíssimo, minha cliente foi vítima de uma série de atos premeditados por parte de seu esposo e da senhora Viviane Mota Ortiz, com o fim de despojá-la de seu patrimônio, anular sua capacidade legal e tomar posse de seu filho menor de idade. Anexamos provas documentais, áudios, gravações em vídeo e testemunhos. Além disso, apresentamos evidência de que os acusados tentaram utilizar uma procuração obtida mediante engano, assinada durante uma etapa de recuperação médica posterior a uma cirurgia de grande porte. O juiz revisou os papéis, detendo-se nos selos, nas datas, nas assinaturas. Fez algumas anotações. Depois, virou-se para Marcelo. Senhor Rios, tem algo a declarar? Marcelo se levantou. Sua voz tremeu no início, mas depois encontrou um tom firme, quase indignado. Meritíssimo, tudo isso é um mal-entendido. Minha esposa atravessa uma crise emocional. Tem histórico de ansiedade severa. Esteve sob pressão constante por anos. Eu só estava tentando protegê-la. Ela assinou os documentos em plena consciência. O que fizemos foi pelo bem da família. Não houve engano, e não houve intenção de lhe causar dano. Alice soltou uma risada seca. Não pôde contê-la. O juiz levantou a vista. Senhora Neves, deseja dizer algo? Alice se levantou sem pressa. Seu vestido azul escuro a fazia parecer imponente, firme. Sua voz não tremeu nem uma única vez. Você usou minha recuperação médica como oportunidade. Isso não te torna inteligente, te torna covarde. Assinei esses papéis com morfina no sangue. Você me disse que era uma atualização do seguro. Nunca me deu opção. E enquanto eu dormia no sofá, você planejava com sua amante como tirar minha casa, minhas contas e meu filho. Tenho tudo gravado. Viviane dizendo, em 48 horas será nosso. Você gritando no banco que minha esposa está fora da cidade. Tudo está aqui, e tudo tem data, hora e contexto. Marcelo baixou o olhar. Viviane cruzou os braços com força. Além disso, continuou Alice, meu filho falou. Ele disse à professora que estava com medo, que o pai dele tinha dito que, quando eu fosse embora, ele iria morar com Viviane, que iam ter um cachorrinho, como se isso fosse suficiente para apagar a mãe dele. O juiz pediu silêncio com um leve movimento da mão. Depois, solicitou que os áudios e vídeos fossem apresentados. A gravação no banco, a ligação telefônica, a conversa interceptada entre Marcelo e Viviane.
Cada palavra preencheu a sala como uma sentença. Ninguém falava, ninguém respirava. Quando terminaram, o juiz recostou-se em sua cadeira. Depois de ouvir as provas e dado que há indícios claros de falsidade documental, intenção de fraude e manipulação emocional contra um menor, procedo a emitir as seguintes medidas cautelares. Ordem de afastamento contra o senhor Marcelo Rios e a senhora Viviane Mota, em favor da senhora Alice Neves e seu filho menor. Além disso, ordena-se o congelamento de qualquer tentativa de transferência patrimonial até que a causa principal seja resolvida. Marcelo desmoronou, literalmente. Deixou-se cair na cadeira como se todo o ar de seus pulmões tivesse evaporado. Viviane pegou sua bolsa e saiu da sala sem olhar para trás. O juiz pediu que se coordenassem com o serviço social. Horas depois, uma assistente social visitou a escola de Lucas. Falou com a professora, com a orientadora e depois com o próprio menino. Em seu relatório, registrou que Lucas narrou com clareza que seu pai lhe havia dito que logo moraria com ele e com Viviane, e que sua mãe estava muito cansada para cuidar dele. Também se reportaram atitudes evasivas de Marcelo em reuniões escolares prévias, onde ele evitava temas emocionais e se limitava a falar de logística, horários e rotinas. O relatório foi lapidar. Confirma-se negligência emocional e tentativa de manipulação do entorno do menor, com fins de separação forçada do núcleo materno. Alice recebeu o documento em casa e o leu em silêncio. Cada palavra era um punhal, mas também era um tijolo na muralha que a protegia. Lucas brincava no jardim dos fundos com um avião de papel. Não sabia que sua história estava sendo escrita em autos oficiais, nem que sua voz, pequena e trêmula, havia sido a mais poderosa de todas. Nessa mesma semana, Ricardo recebeu um telefonema da promotoria. "Temos uma proposta", disseram. "Se a parte afetada concordar, podemos oferecer um acordo para evitar um julgamento longo." Marcelo e Viviane estavam dispostos a aceitar responsabilidade formal, contanto que evitassem a prisão. O acordo consistia em 3 anos de liberdade condicional, restituição completa de qualquer movimentação econômica fracassada, perda do direito sobre qualquer bem compartilhado, antecedentes criminais por tentativa de fraude e falsidade documental e renúncia voluntária à guarda compartilhada. Ricardo desligou e olhou para Alice. "O que você acha?" "Quero que ele fique marcado. Quero que o mundo saiba quem ele é, mas mais do que nada, quero ter paz. Quero que meu filho cresça sem ter que ver nos olhos dele esse reflexo." Então, aceitamos. Assinaram o acordo 2 dias depois. Marcelo não olhou para Alice nenhuma vez. Viviane levava o rosto oculto atrás de óculos escuros que não disfarçavam sua derrota. A assinatura foi rápida, quase rotineira, como se as tentativas de traição, roubo e destruição emocional pudessem ser encerradas com tinta preta sobre papel. Quando Alice saiu do prédio com Ricardo, respirou o ar mais limpo que havia sentido em meses. Era como se o peso tivesse deixado de pendurar em seu peito. Em casa, Lucas esperava com um desenho. "Você é minha heroína", dizia com um boneco palito que tinha uma capa vermelha. Ela sorriu, o abraçou e, pela primeira vez em muito tempo, o fez sem medo. Havia ganhado. Não apenas o caso, mas também a certeza de que nenhuma tentativa de manipulação, nem a traição mais profunda, nem os documentos falsos, nem as palavras frias, podiam contra uma mãe decidida a proteger o que era seu. E essa batalha, a que não está nas leis nem nos autos, mas no coração, essa ela já havia vencido. O tempo não apaga, mas transforma. O que antes foi um campo de guerra emocional, hoje era um lar tranquilo. As paredes que antes guardavam segredos e tensão, agora tinham desenhos colados com fita adesiva, frases escritas com canetinha e cheiro de biscoitos recém-assados. Lucas, com 12 anos completos, havia crescido mais alto do que Alice imaginava. Tinha a voz mais grave, o olhar mais firme, mas conservava os mesmos olhos atentos que, 5 anos atrás, haviam-lhe revelado uma verdade que mudou tudo. Continuava dormindo com a janela entreaberta e seguia pondo o despertador meia hora antes do necessário, só para se preparar sem pressas.
Alice dizia que era porque ele gostava do silêncio da manhã, mas ela sabia que era outra coisa. Sabia que Lucas, embora não dissesse, tinha aprendido desde muito pequeno que tudo podia mudar de um momento para o outro, e queria estar pronto por via das dúvidas. Alice havia vendido a casa 1 ano depois de ganhar o processo. Não queria continuar habitando os mesmos espaços onde Marcelo planejou sua ruína. Mudou-se para uma moradia menor, mas luminosa, com jardim e uma cozinha aberta que se tornou o centro de sua nova vida. Conservou poucos móveis, poucos objetos. O essencial, como se sua alma também precisasse de espaço para respirar. Trabalhava de forma independente. Deixou a consultora e criou seu próprio projeto de assessoria financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade legal. Tinha 2 funcionárias, 3 clientes grandes e uma centena de histórias que, a cada dia, confirmavam que sua luta não havia sido em vão. Naquela manhã, Lucas saiu do colégio com um envelope na mão. Caminhou até o carro com um sorriso que não pôde ocultar. "Mãe", disse enquanto apertava o cinto de segurança. "Me deram isto." Alice pegou o envelope e o abriu com cuidado. O logotipo da Fundação Acadêmica Renascer estava impresso no cabeçalho. Leu a carta 2 vezes, depois o olhou. Estava com o coração agitado. "Eles te ofereceram a bolsa integral." Lucas assentiu sem falar. "Você é incrível", disse ela por fim. Absolutamente incrível. Naquela noite, Alice foi até sua escrivaninha. Abriu uma pequena caixa de madeira que guardava no fundo da gaveta. Tirou uma folha dobrada em 3. Era uma carta escrita à mão, com tinta azul em um papel simples. Estava guardada ali havia 5 anos. Ela a escreveu em meio ao caos, quando a verdade começava a surgir e a vida ainda pendia por um fio. Nunca a havia mostrado. "Até hoje, Lucas", disse enquanto ele fazia a tarefa na mesa da sala de jantar. "Tenho algo para você." Entregou-lhe a carta sem dizer mais nada. Lucas a abriu com as mãos trêmulas. Ao ler, seu rosto mudou. Seus olhos se nublaram. Mordeu os lábios, terminou de ler e a segurou contra o peito. "Você escreveu quando tudo aconteceu?" "Sim. Nunca soube se era o momento, mas agora sei que é." Lucas a abraçou, não disse nada, não foi preciso. No dia seguinte, Alice recebeu uma notificação legal. O remetente era um escritório que não reconhecia. Abriu o documento com a mesma frieza que havia aprendido a cultivar nos últimos anos. Viviane Mota tentava contatá-la através de um advogado, não por negócios nem por desculpas. O documento era breve, ambíguo. Dizia que desejava lhe enviar umas palavras, que havia mudado, que buscava o perdão não para se redimir, mas para fechar um ciclo. Pedia uma reunião cara a cara. Alice fechou o envelope, colocou-o sobre a mesa, olhou para ele por 5 minutos, depois se levantou, foi à cozinha, pegou um fósforo da caixa e o acendeu. Observou como o fogo consumia o documento centímetro por centímetro, até que se converteu em cinzas pretas. Viviane não merecia nada. 2 semanas depois, Alice encontrou outro envelope na caixa de correio. Desta vez, a letra era inconfundível. Marcelo. O nome nem sequer precisava de assinatura. Seu traço estava tatuado em sua memória. Sentou-se no jardim. O céu estava limpo. Abriu o envelope sem emoção. A carta era longa. Dizia que havia perdido o emprego, que Viviane o havia deixado, que seus pais já não queriam saber dele, que vivia em um apartamento alugado e que a cada dia se arrependia mais. Falava de solidão, de remorso, de quanto sentia falta de Lucas, de quanto sentia falta dela. Pedia perdão, não esperava nada. Apenas dizia que precisava dizer. Alice dobrou a carta com calma, levantou-se, entrou em casa, jogou-a no fogo da lareira e ficou observando as chamas até que não restou nem rastro. Lucas jamais perguntou se o pai havia escrito, como se soubesse que aquela porta não deveria ser aberta. 2 anos antes, Alice havia tido um relacionamento. Durou pouco. Ele era gentil, paciente, mas Alice não era mais a mesma. Havia feridas que não precisavam de amor para cicatrizar. Precisavam de tempo, e o tempo finalmente estava fazendo seu trabalho. Naquela noite, Lucas se aproximou dela enquanto jantavam.
Você vai contar essa história completa alguma vez? Alice o olhou. O que você quer dizer? O que aconteceu? Tudo desde o começo. O que você fez? O que ele tentou? Vai contar para alguém? Alice largou os talheres. Pensou durante vários segundos. Talvez eu não conte como uma história minha, disse. Mas sim como uma história que pode acontecer com qualquer pessoa. Uma história onde uma mãe acreditou que estava segura até ser traída. E onde um menino de 7 anos, sem querer, salvou sua mãe de perder tudo. Lucas a olhou com aquela intensidade que já não era de criança, mas ainda não era de adulto. E você acha que alguém teria acreditado em você se eu não tivesse falado nada? Alice baixou o olhar. Talvez não. Então, por que você não me agradeceu mais vezes? Alice sorriu. Porque desde que você fez aquilo, eu nunca parei de agradecer. Só que nem sempre com palavras. Lucas se levantou, beijou sua testa e subiu para o quarto. A porta se fechou devagar. Alice ficou sentada. Olhou a luminária acesa sobre a mesa, o relógio que marcava 10h47. A toalha de mesa que ela mesma havia bordado nas noites mais difíceis. Permitiu-se uma lágrima. Apenas uma. E não de tristeza, nem mesmo de alívio. Era uma lágrima de encerramento, porque já não restava nada para consertar, nem nada para recuperar. A história havia terminado, e em sua voz interna, como se alguém lhe ditasse do fundo da alma, Alice soube que, se algum dia decidisse compartilhar o que viveu, começaria assim: o dinheiro não mede o amor, mede a ganância. E às vezes, a traição não vem de um inimigo, mas de quem dorme ao seu lado. Mas também é verdade que o amor mais puro pode vir de um filho de 7 anos que, com um sussurro, salva sua vida. Se você gostou desta história, convido você a me deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se você passou por uma situação de engano parecida, eu adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Há muitas pessoas passando por uma situação similar. Esperamos que a voz delas viva em você. Compartilhe esta história e faça parte da mudança. Lembre-se de me dizer de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Eu me sentiria muito honrada se você deixasse um curtir, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste exato momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você.